geométricas. Isso é homotetia. Beleza? Figuras ou formas geométricas. Ah, eu quero diminuir. Você vai diminuir também figuras, ampliação e redução. Tá? Deixa o professor achar aqui. Só um pouquinho. Vou achar um esboço aqui para vocês na net. Tem várias aqui, tá? Deixa eu colocar uma outra aqui para vocês, mas vou parar a apresentação para poder pôr. Homotetia. É ampliação ou redução de figuras geométricas. Homotetia, ampliação ou redução de figuras geométricas. Muito bem. Vou colocar uma figura para vocês verem. O modelo, um modelo aí, outro modelinho aqui. Tá aparecendo aí, pessoal? O desenho? Beleza. O que tem a ver com matemática financeira aí, professor? Tem tudo a ver, ué. Isso é proporcionalidade, né? Quando você vai pagar juros, você paga juros proporcional ao que você, o mês que você usou, né? Então, pegou lá dinheiro do cartão, usou dinheiro limite lá, então tá, você vai pagar proporcional ao que você usou. Então tem tudo a ver. Vou colocar mais dois exemplos aqui só, tá ótimo. Tá lúdico o negócio. Calma aí, gente. Calma aí, porque o que eu tô fazendo aqui dá um trabalho do campo. Fala, nossa, que demora, hein, professor? Nossa, dá um trabalho, não tem noção. Para quem só tá vendo pronto aqui, né, professor? Não Isso. imagino o que o senhor tá fazendo, hein? Uma caixinha aqui, cara, que fica aberto um monte de tela, né, cortando ali, recortando e tentando colocar uma imagem que seja de acordo, né, com a... Eu sou sistemático, não gosto de... Já vou explicar o que está acontecendo aqui, tá? Relaxa que eu só vou montar e vou explicar para vocês.
Achei que eu queria aqui no peixinho. Show de bola. Já deu. Beleza, galera? Então, ó que legal isso aí. Isso aí, com certeza, vocês já viram, né? Quando você vai fazer um curso de desenho para iniciante, né? O professor, ele vai explicar para você o seguinte, a motetia. É você ampliar uma figura geométrica igual o professor colocou aqui, ó. Tá? Nesse modelo aqui, nesse molde aqui, ó. Ok? Então, eu tenho um ponto no horizonte. A figura era essa. P, Q e R. Essa era a figura. Aí eu tenho um ponto qualquer no horizonte. O que é feito? Você pega uma régua e faz um prolongamento infinito para cima e dos lados. Acabou de fazer isso? Aonde você quer o tamanho, faz de conta que aqui eu quero que aumente 2 centímetros. Eu venho aqui, né, eu vejo, faz de conta, aqui tem 4, eu quero 6, eu vou medindo com a régua, entende? Até dar 6. Aí você traça um novo traço, entende? Ah, eu tenho 4, o professor quer fazer com 2. Você pega a régua e vem para trás. 2. Então, a homotetia é nós fazermos aqui linhas, né, num ponto do espaço, onde que se cruza e você consegue aumentar ou reduzir. Né? Então, tem vários modelos. Ó. Esse aqui também é um modelo de homotetia. Quero que vocês observem que ele coloca um ponto atrás, ó, né? Ponto O de origem. Né? Aqui já é utilizado também malhas quadriculadas. O que é essas malhas quadriculadas? É basicamente isso aqui, professor explicando. Ó. Você tem um quadradinho, aí fica fácil. Ó. Proporção 2. 2, eu quero fazer 4. Dobrou. Se eu quisesse fazer 6 para cima, 8 e assim por diante. Né? Bem interessante. Aqui traz um modelo de homotetia em linha horizontal, né? No horizonte, eu quero dizer, ó, ele começou bem pequeno, né? Começou bem pequeno aqui e foi abrindo aí de forma ampla, né? Beleza? E aqui também é uma figura, isso aqui é uma figura espelhada, tá? A gente chama isso aqui em física de imagem enantiomorfa, né? É quando você, vou facilitar a fala aí. Enantiomorfa é quando você olha, sabe aquela ambulância, está escrito ambulância, quando você vê de frente a ambulância, é escrito de trás para frente. Quando você está no espelho retrovisor do carro, você olha para trás, você vê escrito ambulância corretamente. Então, isso chama-se imagem enantiomorfa, beleza? Enantiomorfa, tá? E aqui nós temos o exemplo de um peixinho, né? Que daí é o que eu estava querendo dizer da figura de chicletes aí. Então, você tem um peixinho grandão, você consegue reduzir ele, ou você tem um peixinho pequeno, você consegue ampliar. Isso aqui também chama-se escala, tá? O motetic dá a base de escala. O que é escala? Escala é quando você pode utilizar, por exemplo, no mapa. No mapa você pode utilizar uma escala, tá? Uma escala no mapa. Então é muito comum, né? Você vê um mapa aí, né? E você querer ter uma proporcionalidade nesse mapa. Então, a gente vai ver isso também em escala. Vou explicar para vocês. Beleza? Tudo bem? Confirma se apareceu no grupo lá, por gentileza. Tá nítido? Então, tá bom. Então, vamos guardando esse material aí. Bem legal. Tá aí. Bom, o que mais agora que nós vamos falar? Então, nós vamos voltar, então, para o nosso esboço principal. Vou cortar aqui a apresentação. Vamos lá. Enantiomorph.
Confirma aí se voltou a aparecer o PowerPoint. Beleza. Então tá aqui. O que vamos aprender hoje, né? Razão entre dois números, né? O que é razão? Quem quiser anotar aí, divisão. Esse material eu vou pôr lá no Class, tá? Tranquilo que eu vou pôr lá. Razão lembra divisão. Onde encontramos a razão em nosso dia a dia? Tá? Então, quando eu falar aqui, ó, em razão, né? Como eu vou pôr material para vocês, eu vou complementar aqui, ó. Razão lembra divisão de dois ou mais termos. Pode só dois, tá? Entre dois números, né? O que mais que eu tenho aqui? Onde encontramos a razão em nosso dia a dia? Então, um exemplo do que nós vamos ter está aqui, ó. Um pouco da história. Eu gosto bastante dessa parte também. Tales de Mileto, 624 a 558 a.C., foi um filósofo, matemático e astrônomo grego. Nasceu na cidade de Mileto, por isso que é Tales, né, de Mileto, da cidade dele, atual Turquia. Enriqueceu como mercador, tendo condições financeiras suficientes para viajar e estudar. Como filósofo, fundador da escola jônica, ele admitia que o princípio criador de todas as coisas e da essência do universo era a água. Ó que interessante, galera. Por que eu coloquei isso aí, né? Que é algo bem interessante que alguns livros não trazem, né? Então, um assunto bem legalzinho aí. Como matemático, Tales é considerado o precursor, né? Quando eu falar em precursor, é o primeiro, né? Da geometria demonstrativa. Mesmo não tendo deixado nenhuma obra, o que chegou até nós é baseado em antigas referências gregas, que atribuíram a ele um bom número de descobertas matemáticas. Como astrônomo, Tales previu um eclipse do Sol em 585 a.C. Dividiu o ano em 365 dias, estabeleceu o diâmetro do Sol em relação ao cálculo da altura das pirâmides, entre outros. Tales de Mileto faleceu na Grécia no ano de 558, infelizmente com 66 anos. Né? Aqui está uma explicação bem clara sobre esse assunto nosso, né? Sobre a razão de proporcionalidade. Então, a história conta que quando Tales de Mileto, cerca de 600 anos antes de Cristo, se encontrava no Egito, foi-lhe perdido por um mensageiro faraó, Amasis, que calculasse a altura da pirâmide de Quéops. Tales espetou um bastão perpendicularmente ao chão e esperou que a sombra tivesse determinado seu comprimento. Em seguida, mediu a sombra do bastão, a sombra da pirâmide, e descobriu qual era a altura dela. Então, olha que interessante, galera. Isso aqui, com certeza, você já deve ter visto no ensino médio, né? Essa explicação. Então, não tinha régua, não tinha metro, não tinha nada disso. Então, tinha a pirâmide do Egito, queria saber, então, a altura da pirâmide, né? Então, o que ele fez? Ele colocou uma estaca de madeira, né? Como o sol estava pino, né? O sol bateu aqui e fez uma sombra na pirâmide, formando um triângulo retângulo, né? E essa estaca também, o sol bateu e formou um triângulo retângulo. O que ele fez, então? Uma relação de comparação. Por isso que chama assim, relação de Tales de Mileto, tá? Que é o que nós vamos ver agora. Razão e proporção. Então, vamos lá. Dados dois números reais A e B, com B diferente de A. Tá. Por que B tem que ser diferente de A? Então, entenda a fala do professor. Se eu imaginar que isso aqui é como se fosse um esqueleto, A e B, a parte de baixo, conhecida como denominador, nunca pode ser igual a zero, porque não existe divisão por zero. Por esta razão, o valor de B sempre vai ser diferente de zero. Pode ser qualquer valor, desde que não seja zero. Chama-se razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente. O que é o quociente, galera? Resultado da divisão de A por B. Ou seja, A dividido por B, você pode simbolizar assim, ó, A barrinha B, que é o traço de divisão, ou A e o símbolo de divisão.
por exemplo, a razão. Então, assim, por que eu chamo de razão? Eu chamo de razão para não falar divisão. Então, a razão entre 2 e 4 é 0,5. Por quê? Porque 2 dividido por 4 é 0,5. Então, razão, como o professor mencionou, significa divisão. Né? Vou colocar aqui novamente. Né? Divisão. Entre 2 e 4. Dessa forma, nós vamos chegar a alguns modelos. Né? Determine a razão entre os números abaixo. Então, claro que só para simbolizar a explicação, né? Já tem aqui. Toma um pouco de cuidado que, quando falar em razão, eu preciso pegar sempre o primeiro número que aparece, galera. Então, note que o primeiro número que aparece, ó, é o 2. Então, vai ficar o 2 no numerador e vai ficar o 5 no denominador. Tá? 2 numerador, 5 no denominador. Então, quando você dividir 2 por 5 é 0,4. Aqui coloquei só para vocês darem uma relembrada, né? Número com vírgula, talvez a galera tenha um pouco de dúvida, né? Então, 2 dividido por 5. 2 não dá por 5, a gente faz. Coloca um 0, põe uma vírgula. 5 vezes 4, ou 4 vezes 5, 20. Né? Continuando a divisão aqui, agora eu chego a 0. Né? Muito bem. 0,4. Isso aqui, como é que lê? 4 décimos. Né? Isso aqui lê 4 décimos. Ok? Bom, 35 e 50. 35 dividido por 50 dá 0,7. Olha o que eu vou fazer. Imagine que você está fazendo uma prova, né? Isso chama-se simplificação. O que é simplificar? Simplificar é escrever de forma resumida, né? É você escrever num formato onde que você não consegue resumir muito. Então, por exemplo, ó, o 2, o 5 já está simplificado. Isso aqui chama-se, ouça bem o que o professor vai dizer, fração irredutível. O que é fração irredutível? Fração irredutível é quando você não consegue reduzir mais, você não consegue simplificar. O reduzir significa simplificar, tá? Então, ficou aqui 2 e 5, né? 2 dividido por 5 deu 0,4. O 35, como vocês podem observar, 35 termina com 5, né? 50 termina com 0. Todo número que termina com 0 e 5, ele é divisível por 5. Então, 35 por 5. Divide por 5, dá 7, e 7 e 50 por 5 dá 10. Isso aqui é 7 décimos. E vocês lembram que eu comentava, né? Uma casa depois da vírgula, lembra 10. Duas casas, 100. Então, por isso que é 7 décimos, porque é uma casa depois da vírgula. Ok? 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 não dá para simplificar, né? Porque já está numa fração irredutível. Então, a gente faz 5 dividido por 2, aquele mesmo esquema, né? 5 por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4, resta 1. Empresta um 0, põe uma vírgula. E zerou. Beleza? Muito bem. Uma coisa que vocês não podem esquecer é o seguinte, que se eu tenho fração irredutível, eu também tenho fração equivalente. O que é uma fração equivalente? Fração equivalente é, como o próprio nome diz, uma fração equivalente a outra, ou seja, ele tem o mesmo valor. Então, se você fizer, de forma curiosa, a divisão de 35 por 50, você dividir 35 dividido por 50 dá 0,7. Se você simplificar por 5, 7 por 10 também dá 0,7. Então, eu posso falar que 35 50avos e 7 décimos é uma fração irredutível. Beleza? Muito bem. Tudo certo, galera? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos lá. Onde encontramos razão em nosso dia a dia? Que foi aquela pergunta que eu tinha posto lá em cima. Na velocidade média. Então, por exemplo, você fala, eu saí daqui de Siqueira hoje, eu fui para Ibaiti a 80 km por hora. Então, o que é isso? Isso é uma razão entre distância e tempo.
O que é distância e tempo? É a distância percorrida e no intervalo de tempo. Então, olha só. Se eu viajo quilômetros, o tempo que eu vou gastar, teoricamente, tem que ser numa unidade compatível, que seria hora. Então, por esta razão, eu vou ter quilômetro por hora. Então, na velocidade em média, eu tenho aqui quilômetro dividido por hora. Medicamento, miligrama por grama. Concentração de pessoas em determinado espaço. Número de pessoas em metro quadrado. Né? Densidade demográfica, por exemplo, número de pessoas por quantidade de área, né? E assim por diante. Mercado, preço sobre quilograma. Escala, comprimento do desenho por comprimento real. Isso aqui a gente vai ver muito também, né? Forma de escala, o professor vai comentar com vocês, tá? Um exemplo aqui. Júlio se desloca com seu carro em uma rodovia, com velocidade constante de 90 km por hora. Ele deseja chegar ao posto de combustível mais próximo, que está a 15 km de distância. Em quantos minutos ele chegará ao seu destino? Então, olha só. É um probleminha muito simples. Sim, é um problema muito simples que envolve razão. Né? Que envolve razão, que envolve proporção, né? Que a gente consegue resolver dessa maneira. Tá? Vamos lá. Então, 90 km por hora. Aí nós precisamos saber de umas unidades importantes, né? Ou ao menos recordar, né? Que é o seguinte. 90 km por hora. Esse por, note, galera, que é uma gíria, né? Quando eu falo por, eu quero falar divisão. Então, é 90 km dividido por 60, né? Uma hora tem 60 minutos. Por isso que tá aqui, ó, convertido, tá? Hora. Então, 90 km por 60 minutos. O que isso significa? É 1,5 km por minuto. Então, olha o dado do problema. Ele deseja chegar ao posto de combustível mais próximo, que está a 15 quilômetros de distância. Em quantos minutos? A pegadinha aqui, ó. Então, você vai pegar 90 dividido por 60. Então, subentende que é 1,5 quilômetros por minuto. Ok? Como o posto está a 15 quilômetros, ele pegou 15 dividido por 1,5. Então, deu um total de 10 minutos. Beleza? Então, um exercício básico, né, utilizando razão e proporção. Tá? Professor, eu podia resolver isso aqui por regra de 3? Podia. Também podia. Que é um formato de regra de 3. A embalagem com 5 gramas de laranja custa no mercado R$7. Qual será o valor pago por 1,5 kg de laranja? Isso é uma regra de 3, né? Mas em proporção. Olha só. Você paga R$7 em 5 quilos. Tá vendo? Ó, quando o professor fala em 5 quilos, eu estou fazendo uma divisão. Ou 7 por 5. Então eu coloco 7 dividido por 5. 7 dividido por 5. 7 dividido por 5 deu 1,4 reais por quilo. Entende? Reais por quilo. Aí vem, qual será o valor pago em 1,5 quilos? Você vai fazer a multiplicação, 2,10. Né? Então, se você fizesse em regra de 3, daria a mesma coisa. O que eu quero mostrar aqui mais adiante? Que a regra de 3, ela é a estrutura feita por razão e proporção. Ok? Mais outros modelos, né? Também podemos fazer a razão entre dois pares de números. Veja, razão de 16 e 20. Né? Então, se você dividir 16 por 20, dá 0,8, que é 8 décimos. Razão de 32 por 40, 8 décimos. Além de ser razão, isso aqui é o quê? Ó, quanto que é o dobro de 16? 32. Quanto que é o dobro de 20? 40. Então, note que eu dobrei proporcional. Ó. O 16 foi para 32 e o 20 foi para 40. Dessa forma, isso aqui passa a ser chamado de fração equivalente. Tá?
Com isso, vemos que a razão entre os números 16 e 20 é igual à razão entre os números 32 e 40. Tudo bem. Verifique se a razão entre os números 12 e 20 é igual à razão de 36 e 40. Então, bem simples, eu fiz aqui só para mostrar que não é, né? 16 dividido por 20 deu 6 décimos e 36 por 40 deu 9 décimos. Então, dessa forma, 16 20avos é diferente de 36 40avos. Ok? Verifique se 8 quintos é igual a 24 15avos, ou seja, se a razão entre 8 quintos é igual à razão de 24 quintos. Então, agora, se eu fizer 8 dividido por 5, deu 1,6. E 24 por 15 deu 1,6. Por quê? É igual porque se eu multiplicar aqui, ó, o 8 por 3, dá 24. Entende? Se eu multiplicar o 5 por 3, dá 15. Nossa, professor, mas essas continhas é facinho. Sim, a minha ideia aqui é mostrar para você o que é a proporcionalidade. O que é a homotetia. O que é a razão. Então, por exemplo, se eu tivesse um desenho no tamanho de 8 por 5 e eu quisesse ampliar esse desenho, eu tinha que multiplicar o numerador por 3 e o denominador também por 3. Entende? Então, isso é proporcional. Ser proporcional é eu alterar o valor, mas manter o resultado. Então, nesse caso, eu aumentei o valor 8 para 24, mas eu também preciso aumentar de forma proporcional o 5. Então, ficando 3 vezes 5, 15 também. Aqui o que Tales fez com a ideia do bastão, né? O que Tales fez com a ideia do bastão. Tales usou esse simples conceito matemático para descobrir a altura de uma pirâmide. Ele sabia que a razão entre a altura da pirâmide e o comprimento da sombra projetada por ela era igual à razão entre a altura do bastão e o comprimento da sombra dele. Então vamos devagar, para vocês entenderem. Vamos lá. Tales usou esse simples conceito matemático de razão e proporção para descobrir a altura da pirâmide. Então ele não tinha a altura. Ele sabia que a razão, a divisão da altura da pirâmide e o comprimento da sombra da pirâmide. Então ele pegou H por 120. Projetada por ela era igual quem? A razão, a divisão entre a altura do bastão e o comprimento da sombra dele. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que do mesmo jeito que você começa o exercício, você termina. Se eu começar pela altura da pirâmide, eu tenho que também começar pela altura do desenho, né? Que daqui a pouco eu vou esboçar para vocês aí. O que você aprendeu hoje, né? Um pouco da história de Tales, a razão entre dois números, né? Onde encontramos a razão e como medir o comprimento da pirâmide, né? A esperança é o único bem comum a todos os homens. Aqueles que nada mais têm, ainda a possuem, ok? Então, o professor vai só finalizar aqui com um cálculo bem pequeno aqui para vocês, tá? Só um pouquinho. Estão dormindo já, gente? Estamos aqui, professor. Ai, ai, ai. Ó, eu vou colocar o Paint aqui. O Paint, vou colocar aqui esboço para nós fazermos. Vou representar aqui. Já apareceu o desenho aí, por favor? Então tá. Ele fala o seguinte: H, a altura da pirâmide, está para o comprimento da pirâmide
20. Assim como a altura da estaca está para o comprimento da estaca. O que a gente vai fazer aqui? Uma regra de 3. Tá? Você vai fazer uma regra de 3. Seguinte forma, né? Multiplicando aí o 120 por 5, né? Que vai ser 600. 600 dividido por 10, 60. Tá? Resposta nossa aí, altura igual a 60 metros. Tudo bem, pessoal? O que eu quero que vocês entendam? Ó, a altura da pirâmide está para. Essa palavra está para é como se fosse divisão. Assim como é igualdade. Então, ó, a altura da pirâmide está para. Então, dica. Está para é igual divisão. Ok? E o assim como é igualdade. Beleza, galera? Muito importante isso aí, tá? Do mesmo jeito que você começa, você termina. A altura da pirâmide está para o comprimento da pirâmide. A altura da estaca está para o comprimento da estaca. E fizemos uma regra de 3 aí. Compreenderam, gente? Alguma dúvida? Daí, sem dúvida? Professor, eu tenho. Sim, pode falar. No caso, o H é a altura da pirâmide, Certo. que a gente não tem. Não. Aí, no caso, o 120 seria a sombra que deu até onde estava fincada a estaca? Perfeito. Ah, tá. E o 5 é a altura do bastão que ele fincou. Isso. Tá. E esse 10? Esse 10 é a altura da sombra do bastão. Na realidade, como que tá essa figura aqui de forma correta? Essa figura, ela se encontra assim, ó. Ela se encontra... deixa eu ver se eu consigo cortar aqui. Pera aí. Ó. Vou fazer uma gambis aqui para você. Ah, agora sim, professor. Tô louco para ir embora, professor. Não, vou explicar um negócio aqui. Tá com saudade de ter aula, não tava? Tava até agora há pouco, professor. Agora não tô mais. Né, galerinha? Ó, seguinte. Sol aqui bonitinho. Então é o seguinte, isso aqui é pirâmide, correto? A pirâmide. E a pirâmide, ela representa o Sol bate na pirâmide e projeta uma sombra, perfeito? Então, a altura da pirâmide não se sabe e aqui é o comprimento da sombra projetada. Quando ele colocou esse bastão, ele colocou o bastão exatamente aqui, onde terminava essa sombra. Certo? Da pirâmide. Aí o Sol bate no bastão e projeta também, formando
um triângulo. Entendeu agora? Ah, tá. Agora eu consegui visualizar aí. Entendeu? Daí formou 2 triângulos aqui, retângulo. Então, a altura da pirâmide está para o comprimento da pirâmide, assim como a altura da estaca está para o comprimento da estaca. Sol. Mais alguma dúvida alguém, pessoal? Pode perguntar, fica à vontade, hein? Confirma se chegou lá no grupo, por favor. Chegou. Então, vamos abrir a câmera para nós tirar um print. E para a gente tirar um print lá e colocar no grupo de vocês e também dos profs. Rapidinho. Deixa eu só arrumar a configuração aqui. Deixa eu arrumar o layout aqui só um pouquinho. Vamos arrumar o layout. Vamos colocar mais alunos aqui para aparecer. Agora vai. Aí. Vou abrir minha câmera também, tá? Estou fechado que estava carregando aqui. Vai lá. Vamos lá, abre mais a câmera alguém aí, galerinha. Vou tirar um print aí. Ó, se abrir a câmera, vai ganhar nota. Ô, professor, é sacanagem. Ah, nossa! Ó, cara, vou escrever no grupo. Ó, para abrir a câmera instantâneo putz, vale muito. Ó, valeu nota. Tá. Eu vou dar um 10. Vou lá, pô. Legal. Vai lá, galera. Vou tirar o print aqui, ó. 1, 2, 3 e abre aí, fazendo um favor. Rapidão, só pra gente... Alguém caiu. Agora abriu. Vai lá. Vou printar. Vou esperar vocês aí. 1, 2, 3 e... Deixa eu só enquadrar aqui. 1, 2, 3 e... Aê. Beleza, galera. Pessoal, basicamente é isso. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido a aula aí, certo? Para hoje eu tinha planejado isso. E a partir da semana que vem, nós estaremos juntos novamente. Valeu? Muito obrigado aí. Foi um prazer estar com vocês. Desculpa pelas falhas, né? Mas a gente vai tentando se adequar, tá bom? Forte abraço. Bom descanso a todos. Obrigado pela paciência. Professor, até a próxima. Valeu. falou, professor. Até semana que vem. Presencial. Boa Boa noite, professor. Valeu.